achando que a gente está conversando só com corpos então, aqui. deixa eu te A alma contar. ficou em algum lugar. Olha o tanto de bolsa marcada nos lugares. Então a gente sabe. Cadê a câmera? Para qual câmera eu olho? Temos muitas. Eu vou olhar para aquela ali. Você aí da livraria. Pegou o livro. Abriu. Isso, você. Estou falando com você. É a de baixo. Agora volta para aquela lá também. É porque eu vou... É isso. Agora é porque eu mudei de câmera. Nele, é foca aquela. Nele, vai. Volta pra cá, gente. Pessoal da livraria. Pessoal que tá autografando aí também, dá uma pausa e vamos agora prestigiar o pessoal aqui no salão principal. O pessoal da livraria tá me vendo. Eu sei, você que tá fingindo que não tá me vendo. Eu tô vendo. Olha aqui, eu tô vendo pela câmera aqui, ó. A senhorinha aí que virou de costa pra mim. Olha, não faz... Não faz malcriação. Malcriação. Não posso nem falar o que ela pensou ali, porque materializou o pensamento. Esse menino é chato, né, pessoal? Então, estamos de volta, então, para o nosso 9º congresso. E a Lilian, pessoal, ela estava acompanhando de casa, não era, Lilian? Com certeza, gente. Eu comecei acompanhando o congresso de forma virtual, porque todo mundo sabe que está tendo a transmissão pelos canais da FEDEF, né, TV. E fiquei encantada e falei, não tem como ficar em casa, tem que vir presencial, porque a energia aqui do presencial é ou não é diferente, gente? Com certeza, né? O quanto que a gente recebe desses palestrantes, de olhar no olho do coleguinha do lado, né? De rever amizades, pessoas com quem temos afinidades, porque o Congresso Espírita, além do conhecer, é conviver. E estamos aqui para confraternizar. E confraternizar é trocar laços com os nossos irmãos. Então, todos nós aqui, unidos em Cristo, em Deus, estamos juntos aqui, aprendendo para não matar, como diz Maíse. A gente não vai dar mais peteleco no besouro, hein, gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo está refletindo? Vocês, desde ontem até hoje, já começaram a pensar como vocês estão convivendo com a natureza? Hoje, Maíse trouxe vários exemplos de como temos que conviver com a natureza, não só os animais, como todos os reinos, né? Então, nada de peteleco no besouro, exato. Amar baratinha, viu? Oh, nossa, mas aí vai ficando mais difícil, né? Mas vamos amá-los, vamos amá-los. E aí, como que a gente fez anteriormente, Lilian, a Bela mais o Luan fizeram a autodescrição. Exatamente, a gente está falando sobre acessibilidade, primeiramente dando graças aqui, gratidão à nossa equipe da Libras. E também temos que prestigiar os outros, né? Que também precisam de certas necessidades especiais. Exatamente. Então, primeiro as damas, comece você com a sua autodescrição. Bom, eu sou Lilian Reis, uma mulher branca de olhos negros, né? Pretos, tenho um cabelo médio, né? Um pouco aloirado. Estou vestindo a blusa do Congresso, que é roxa, com um lindo emblema do planeta Terra. E a nossa proteção a ele, minha calça é preta. E estou aqui representando a classe em que todos nós precisamos nos amar. Isso, muito bem. Como é autodescrição, agora é minha vez. Eu sou um homem negro, bonito, simpático, meu Deus, gente calma boa, aí, corta o microfone. legal. Não, calma. Então, eu sou um homem negro, 1,73 m, forte, olhos pretos, amendoados. Corta de novo. O forte meu filho, não pode? Não é Mas para se autopromover, não, meu amor. É autodescrição. Então tá bom, forte por minha conta. Eu sei que é como você se vê, mas assim, vamos tentar fazer um básico. Tá. Só o sobriedade, né? Então exato. tá. E estou também com a camisa do Congresso, que as pessoas vão comprar depois lá na livraria. Eu não posso falar isso, né? Pode, calça a gente preta. tem que apoiar. Calça preta, sapato marrom, relógio no pulso esquerdo. E estou aqui também trabalhando no Congresso, como vários outros colegas também, que estão todos com essa blusa roxa, linda, maravilhosa. E dando sequência a tudo isso, pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês de estarem sempre aqui muito dispostos, né, a nos ouvir, porque a gente sabe que não é fácil, é uma maratona. A gente está aqui desde ontem, né, então sexta-noite, sábado, o dia todo, e aí a gente agora vai também dar uma relaxada, né, um pouco, e vamos chamar um cara genial, que a gente já teve a oportunidade, né, de ouvi-lo, e mais uma vez aqui com a gente. Ele é conhecido como Senhor Cordel, ele é cantor, ele é poeta, ele é um cordelista paraibano. E aí agora, como tem pouca gente no auditório, vocês vão ter que vibrar por 3.
Opa. Pelos coleguinhas que estão lá na livraria que eu tô vendo. Todo mundo eu acho que o povo tomou um caldinho bom, né? Isso, tinha um então, caldo maravilhoso. Tá todo mundo aí revigorado. Caldo de mandioca, né? Opa, então imagina. Olha, deixa mais forte ainda para falar alto aqui, em bom tom. Muito bom. Então, com vocês, com a gente nesse Congresso Espírita do Distrito Federal, Merlânio Maia. Vem, Merlânio! Nosso poeta maravilhoso aqui. Quando o amor veio à terra sob o nome de Jesus, a vida nada valia, ninguém conhecia a luz, mas da simples manjedoura resplandeceu duradoura, e o mundo assim conheceu, em chegada triunfal, naquele belo Natal, e assim o amor venceu. E as alegrias do reino da luz se fez sobre a terra, o evangelho se fez vida, destruindo a razão da guerra. E o homem de Nazaré pregou o amor e a fé, e a esperança renasceu, contagiou corações e renovou multidões, e assim o amor venceu. Naqueles dias lá na Palestina o mundo conheceu o amor de Deus que se vestiu de homem e espalhou a fé e a esperança em cada coração vibrou e renasceu, e todos viram o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Naquelas praias ele caminhou e toda a luz se fez. Quando cantou seu evangelho, o mundo velho estremeceu, e assim curava aquela multidão e a tanta dor desfez. Naqueles dias o reino dos céus sobre a terra desceu. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. Quando cantou as bem-aventuranças, o povo entendeu. Do coração saía tanto amor, brilhava intensa luz. Falou de um reino de paz e o povo nunca o esqueceu. Que o mundo inteiro sabe que o modelo de amor é Jesus. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. E o eco da voz do divino amigo hoje nos alcançou e despertou o nosso coração para a senda do bem.
e a caridade encheu o nosso ser da luz que Ele ensinou. E agora somos nós os seguidores na terra e no além. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. Obrigado, gratidão. Somos espíritos eternos, espíritos no corpo de carne que está passando, vai passar e passará. E é bom que passe mesmo, entendeu? Porque muitas vezes nós nos sentimos donos cheios de poder na terra. E eu acho que a morte é uma das invenções mais extraordinárias que Deus já fez para todos nós, porque é democrática. Ela visita o pobre e o rico, o homem da tapera e da mansão. Pega o velhinho, que já está de malas prontas. Como dizia minha mãe: mãe, a senhora já está com as malas prontas, ela com 100 anos, completando. Ela disse: não, meu filho, não. Eu sempre deixo umas coisinhas por fora, porque senão Deus vai dizer: aquela velha já está com as malas prontas, chama logo ela aqui. Aí ela deixava as malas desarrumadas, mas também visita a casa daquele bebê recém-nascido. E vai evoluindo todos nós, não é? Como o tempo também, o tempo é maravilhoso, vai nos levando por esse caminho. E nós somos espíritos, criado para a liberdade no imo da criação, áure da felicidade de voar pela amplidão das galáxias afora. O espírito se arvora nas leis sagradas de Deus, longe da matéria densa, liberto cocria e pensa nos novos caminhos seus. Com a força do pensamento volita, transporta e voa. Seu lar é o firmamento e o hino de Deus entoa. Perene é sua alegria, que aos mundos contagia com tudo quem se produz. Tamanha é a liberdade, seu ser é felicidade, saber, amor, paz e luz. Porém, quando iniciou das mãos de Deus sua essência, como nós, estagiou a existência pelo mundo da matéria, na densidade funérea, a experimentar, provar, para que assim desenvolvesse, descobrisse, conhecesse e pudesse raciocinar. Rastejou orbes inteiros, desbravando o seu reinado. Foi nômade, foi guerreiro, matou, foi assassinado. Foi rei, foi servo e vassalo, abalou, sofreu abalo, vivendo da violência. Carpiu dor e sofrimento, passou por todo o tormento, para acordar na consciência. Na doce filosofia, iniciou seu pensar. Logo a ciência nascia para o saber metodizar, mas com a religião, nasceu no peito a emoção que o manteve de pé, unindo na consciência o saber com a ciência, a religião com a fé. Quando enfim iluminou-se, desceu ao vale profundo. Seu ser somente acalmou-se quando amou todo mundo, socorrendo os decaídos, os sofredores vencidos, do sofrer da dor da sorte. Serviu, amparou, leniu, sofreu, chorou e carpiu, mas venceu a própria morte. Hoje a pureza domina seu ser sempre abençoado, inspira amor e ilumina, é de Deus o Filho amado, vencedor vitorioso. Seu exemplo é primoroso, modelo da evolução. E um dia todos faremos este caminho, alçaremos nosso ser à perfeição. Dentro de ti há um ser estelar que reluz. És um projeto de Deus, és um sonho de luz.
lembra que estás em processo de evolução, e há tanto amor a pulsar nesse teu coração. Te entrega a Deus, deixa a luz derramar o esplendor. Os momentos de sombra e de dor passarão de repente. Doa-te ao bem, ser aquele instrumento da paz. No exercício do amor tu verás Deus em ti novamente. Tu és de Deus, tu és da luz, Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor, Deus também conta contigo. Tu és de Deus, tu és da luz, Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor, Deus também conta contigo. Dentro de ti há um ser estelar que reluz. És um projeto de Deus, és um sonho de luz. Lembra que estás em processo de evolução, e há tanto amor a pulsar nesse teu coração. Te entrega a Deus, deixa a luz derramar o esplendor. Os momentos de sombra e de dor passarão de repente. Doa-te ao bem, ser aquele instrumento da paz. No exercício do amor tu verás Deus em ti novamente. Tu és de Deus, tu és da luz, Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor, Deus também conta contigo. Gratidão. Eu trouxe, o meu tempo está acabando, e eu trouxe uns cordéis desses meus, três livrinhos pequenos que, por conta do voo que eu tive de lá para cá, então eu não peguei tudo, tenho 17 livros publicados, e esses 3 são pequenininhos, eles cabem na bolsa, no bolso e no coração, dá para a gente levar. E tem histórias incríveis aqui, nessa mesma linha do que eu estava. Por exemplo, esse aqui, Paseando e Outros Poemas de Paz, são 20 poemas de paz que eu faço, que vocês vão adorar, porque tem esse universo do cuidado com a natureza, tem essa grandeza de todos nós, né? Somos únicos no mundo, sobre o outro, né? O defesa da mulher, das minorias, né? Mas tem um poema que eu não estou achando aqui, que estava aqui, entendeu? Agorinha estava aqui, agora há pouco. Achei. Que é para vocês também, nessa linha. Nós somos tão diferentes. No formato corporal, na impressão digital, primeiro sem ter segundo. Nossa pele é diversa, nossa íris de outra cor. Até na forma de amor somos únicos no mundo. Nem mesmo na própria raça há 2 seres semelhantes. Há diferenças gritantes e um abismo tão profundo que sequer gêmeos escapam. Mesmo os univitelinos são esses toques divinos. Somos únicos no mundo. Até sobre o mesmo assunto temos visões diferentes, opiniões pertinentes, de grande teor facundo, cada um com seus recursos, cada qual com seus pendores, seus gostos e seus amores.
Somos únicos no mundo. E é preciso que assim seja. Intenção, desejo, crença, atitude, diferença de ineditismo fecundo, fazendo um viver completo, construindo a consciência com a força da inteligência. Somos únicos no mundo, diferentes na aparência, diferente em posição, diferente em vibração, das mãos de Deus oriundos, diferença que enriquece e produz fraternidade nascida da alteridade. Somos únicos no mundo. Por isso é tão importante o outro ser bem aceito, com seus gostos, com seu jeito, e entendê-lo mais a fundo, aprender suas grandezas, sua visão de verdade, pois isto é alteridade. Somos únicos no mundo. Só para mostrar. Obrigado. Esse é um poema por página. Isso aqui foi o nosso mentor, Cornélio Pires, pediu em julho de 2019, pediu para a gente fazer um poema por dia e mandar para os amigos. E eu fiz umas listas de WhatsApp e mandava todo dia, fazia um poema e mandava um poema para caber no celular, um em cada página, que era só para caber no celular. E a gente começou a fazer esse trabalho em julho de 2019, aí veio a pandemia, e aí eu entendi, eu disse, os espíritos sabiam da pandemia, então isso é para que, e já tenho 8 listas de WhatsApp que eu mando, continuo mandando, porque eu não consegui mais parar, que ele me viciou nesse troço, está entendendo? Cornélio Pires, e aí são poemas que você abre, você tem um poemazinho por exemplo, hora que melhora, começa teu dia orando, que orar é comunicar, agradece, pede, louva, ilumina o caminhar. Se tu és filho de Deus, usa dos recursos teus, entrega-te ao Pai agora, ante a dor, necessidade, ante o perigo que invade. Não perca a oportunidade, ora que tudo melhora. É assim esse tipo de poema que tem aqui, só mostrando aqui, fazendo um momento de marketing sertanejo. Isso aqui são mais, que é cordel espírita, são mais engraçados, tem mais poesia engraçada aqui, tem uma homenagem a Divaldo Franco, tem umas coisas que eu coloquei aqui, por exemplo, a questão da obsessão, né? E eu digo assim, a humanidade hoje sofre uma epidemia tão violenta e danosa como aqui nunca se via, todo o povo alienado, manietado, controlado, a perder quase a razão, tão dolorosa, investida, destruindo muita vida, é a peste, a obsessão. E vocês vão fazer interativamente esse poema? Então, toda vez que eu disser a peste, vocês respondam a obsessão, que é uma peste, né? A obsessão é a ação de um espírito rancoroso em grande perturbação sobre um outro, faltoso, família e sociedade que falta com a caridade e com respeito e a união, por vingança ou vampirismo, pode vir a ter o trismo da peste. O sujeito boa praça se transforma em violento, ou pode perder a graça, viver sem contentamento, deprimido, irritado, totalmente perturbado, sem nenhuma explicação, enchendo os sanatórios e aumentando os velórios. É a peste. O marido e a mulher sempre se deram tão bem, muito amor, muito querer, carinho a valer também. De repente um cria asa, cai no mundo e deixa a casa, fica tudo em confusão, os filhos traumatizados e todos apavorados. É a peste. A criança pequenina nunca conseguiu dormir, chora noite, chora dia, o pai e a mãe a sentir, ninguém sabe o que fazer, toda a família sofreu uma danosa pressão, pediatra apavorado, tudo que passa é errado, é a peste. O menino na escola já estava virando gente, muito livre na sacola, ele muito inteligente, de repente se revolta, os cachorros todos soltam, e é aquela aflição, a mãe grita e se esgana, e ele na droga se engana, é a peste. Dentro de casa a TV leva a família à falência. Os programas vêm trazer pornografia, violência, mediocridade, tristeza, negativismo, torpeza. Na hora da refeição, o velho, o moço e a criança vão se enredando na trança. É a peste. Hoje ninguém se entende nem dentro ou fora do lar. A guerra, sua tocha acende sem ninguém lhe apagar. A divina flor do sexo desrespeitada sem nexo pela desinformação. E a juventude querida desperta prostituída. É a peste. Por isso, irmãos de fé,
É hora de combater homem, menino, mulher, hora de se proteger. A família solicita uma medida bendita com todos em união para instaurar Jesus no lar e com ele debelar essa peste. Obsessão, meu povo. Pronto. Fiz o marketing aí, o pessoal da livraria trouxe poucos livros. Só trouxe 15 de cada um desses 3 e eu disse aqui, eu não vou levar nada daqui. Não vou levar mesmo. Então vocês resolvam lá meu problema aí, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por onde fores, leva a esperança, a voz amiga, o semblante terno, constrói a paz, valoriza a bonança, abraça o teu irmão com amor fraterno, sê como as flores ternas dos caminhos, que acariciam, perfumam, dão cor, como as manhãs que trazem passarinhos, leva o teu canto, seja onde for. E la la we, le la la we, la le la we, le la we. Devolve a vida tudo que recebes, a luz que enxergas, a respiração, tudo que comes, a água que bebes, o dom da vida, o teu corpo são. Faz como a chuva que cai de mansinho, que fertiliza e dessedenta o chão. Faz do teu coração sublime ninho. Deus te deu tudo, tenha gratidão. La li la wa, la 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 wi la li la wa, la la wa. Devolve à vida tudo que recebes, a luz que enxergas, a respiração, tudo que comes, a água que bebes, o dom da vida, o teu corpo são. Faz como a chuva que cai de mansinho, que fertiliza e dessedenta o chão. Faz do teu coração sublime ninho. Deus te deu tudo, tenha gratidão. La we la wa, la 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 we la le la wa, la la wa. Tem muita música para cantar para vocês. Eu só queria, nessa linha do evento, né? Eu tenho uma que é para criança, que é esse trabalho que eu faço no hospital há 25 anos, com criança com câncer. Então comecei a compor muitas músicas. Eu tenho muitas músicas, e eu cheguei a Cornélio Pires e disse: meu irmão, eu não tenho condição de gravar esses discos. O que é que eu faço? Porque é muita música, mais de 400 músicas. Esses espíritos que trazem assim as músicas, eu não... Aí ele fez: meu filho, então não faça mais palestra espírita, que eu faço muita palestra, sou muito convidado lá a fazer palestra. Não faça mais palestra espírita, você organiza, faz assim uma coisa cultural, e você leva a poesia naquele tema, pega uns poemas, pega umas músicas que eles trazem, e você entrega, e fica livre, porque eu estava preocupado em chegar no mundo espiritual, né? Aquela coisa, né? Aí eu cantar com vocês e vocês vão cantar comigo, que a gente está chegando ao final e eu não quero passar do tempo aqui não, que aqui é tudo muito organizado e apertado, assim, tem que ficar cuidado. Então essa música que eu faço com as crianças, né? Quer ver um burro mais burro do que o burro? É o homem que dá murro pro planeta destruir. Destrói a terra que é a casa onde mora, mais tarde ele mesmo chora, não tem como escapulir. Quer ver um burro mais burro do que o burro? É o homem que dá murro pro planeta destruir. Destrói a terra que é a casa onde mora, mais tarde ele mesmo chora, não tem como escapulir. Deixa de ser burro, cabra burro,
zela pelo planetinha Terra. Para de dar coice e tanto murro, vai viver em paz, chegar de guerra. On, e on, e on, e on, e on, e on, e on. Pororó, on, e on, e on, e on, e on, e on, e on. Quer ver um burro? Aí, só era para trazer um pouquinho para você. E para encerrar assim a minha participação aqui, a gente vai cantar uma música junto. Eu canto uma parte e vocês respondem do outro. O que eu cantar, vocês respondem. Por exemplo, eu digo assim: em cima daquela serra. Essa foi trazida por Jacques do Pandeiro para mim. Plantei um pé de esperança. Aí vocês: em cima daquela serra, plantei um pé de esperança. Que é, aí eu, né? Que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Aí vocês: que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Certo? Vamos lá. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé lindo, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Lindo. Que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, quero esperança com você. Quando o fruto der e vai dar, um mundo melhor para viver. Quando o fruto der e vai dar, que Deus vá de fazer crescer. Vamos cantar e celebrar, você vai ver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, a guerra não vai mais haver. Quando o fruto der e vai dar, toda paz irá florescer. Quando o fruto der e vai dar, a miséria irá escafeder. Todo mundo vai passear, você vai ver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, o preconceito vai morrer. Quando o fruto der e vai dar, a diversidade há de ter. Quando o fruto der e vai dar, toda a humanidade vai ser uma irmandade a se amar. Vai ser bom viver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Que é pra melhorar a vida com seus frutos de bonança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra. Que é pra melhorar a vida com seus frutos de bonança. Com seus frutos de bonança. Aê, meu povo! Obrigado. Obrigado, que honra estar aqui, agradecer. Merlânio Maia! Que maravilha, gente! Maravilha, hein? Merlânio traz o Nordeste pra gente, né? Basicamente, dá vontade de dançar. A gente tem um desafio pra você, Merlânio, porque eu vi umas pessoas abrindo a boca ali e eu tô preocupado. Eu não sei se é desdobramento, eu não sei se é cansaço, eu não sei o que está acontecendo. A gente vai fazer a última música, mas eu acho que o povo quer um piso. Consegue uma de pé com a gente? Todo mundo, ele merece. De pé? Merlânio merece. Vamos lá, mais todo uma, mundo de pé. A gente vai cantar uma juntos? Então vamos levantar para trazer essa energia que Merlânio traz pra gente, que revigora.
Olha, tinha que ser Merlane esse horário, para trazer toda essa alegria. Porque insistiram muito, porque se não tivesse insistido... Mais um. Me ajuda. Mais um? Mais um? Não, tá muito fraco, Merlane. Então, obrigado, Merlânio. Vamos lá, mais um. Aí, muito bom, Merlânio. Vamos pra mais um, Merlane, canta aí. Mais um. Olha aí. Zum. Vamos fazer uma também de Jacques do Pandeiro, que eu recebi assim num estalar dos olhos, que é quem faz o bem pelo bem, né? O bem pelo bem. E vocês vão repetir o que eu vou dizer naquele mesmo caminho, certo? Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. É a grande lei de harmonia que dá sentido ao mundo. Quem tem amor e alegria faz o seu viver fecundo nos mistérios que há na vida, aqui e ali, mais além. Entre a chegada e a partida, viva semeando bem. Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Semeie o bem toda a vida, não ligue pra ingratidão. Cada manhã lhe convida a ter melhor coração. Faça amigos onde passe, não inveja seu ninguém. Mais um pouco e seu sol nasce, tenha fé, mais faça o bem. Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Maravilha! Muito bom. Obrigado, Merlânio Maia. Aí, pronto, paguei os tempos que eu tinha cobrado lá no começo, viu? Levantou o astral de todo mundo, até quem estava lá nas zonas abismais levantou. Olha, tá todo mundo agora com a energia lá em cima. Ufa! E, gente, não vamos esquecer o seguinte: quem estiver fazendo seus registros aqui ao longo do congresso, tirou uma foto com um amigo ou tirou foto dos palestrantes, registrou de alguma forma um momento lá na livraria, vamos colocar a hashtag, porque a gente precisa dessa hashtag, Congresso Espírita 2024, lembrando que o C e o E são maiúsculos, porque os algoritmos entendem que essa mensagem é boa. Então, a gente precisa colocar essa hashtag para que a mensagem do bem circule cada vez mais. E assim a gente também consegue veicular nas nossas redes sociais da FEDEF e assim também compartilhar o que vocês estão compartilhando aqui com a gente, né? Maravilha, pessoal. E o nosso tema, que vai agora na sequência, vai ser Educação Moral para uma Subsistência Sustentável. Esse é de peso, hein? E aí o que vai acontecer? Vocês vão poder fazer perguntas. E aí vai ter o pessoal aqui na lateral, vocês podem fazer perguntas para a nossa... uma mesa, que é uma roda, que talvez pareça... é quase uma santa ceia que a gente vai montar agora, viu, Vamos, gente? Vai subir um povo de peso aqui em cima. Eu quero ver se vocês aguentam. Esse chão vai tremer. O chão vai tremer. Mas, enquanto estão preparando aqui, vamos lembrar também que a gente tem uma novidade maravilhosa, que é com relação ao ano que vem, não é, Leandro? Eu estou sabendo que a gente já pode se inscrever para o congresso do ano que vem. Pode, e ainda pode dividir em 5 vezes, não vai nem sentir. Olha que maravilha, a gente adora dividir. O Paulo Maia me olhou com uma cara, é isso mesmo, Paulo? Agora pode, agora pode. Eu falei, agora você vai segurar e assinar embaixo. O que sobrar não vai ser para mim, porque é você que responde. Pessoal, R$130 apenas, é o mesmo valor do ano passado. Então a gente nem está colocando inflação, taxa de não sei o quê, taxa de não sei o quê. O congresso, como o Paulo sempre fala, não é com fins lucrativos, é porque tem custos que a gente precisa arcar. Então, quanto mais rápido vocês comprarem, mais rápido a gente paga a conta, né? Com certeza. Quem já fez a inscrição aí? Ninguém?
Eu falei mais cedo que o primeiro Olha, eu que vi uma fizer a mãozinha inscrição- levantada, olha, uma abençoada. Olha a abençoada ali. Cadê? Eu vi uma mão levantando ali, muito bem, outra ali. Uma salva de palmas para as corajosas. Muito bem! Que já compraram, muito bem. Pessoal, por que a gente fica falando isso? Porque muita gente ficou de fora desse ano. A gente conseguiu vender todos os ingressos. Então, se você não comprar, só você não vai comprar. Porque tem um monte de gente que vai querer. E aí depois, as pessoas, a gente tem uma limitação de espaço, então não dá para que todos venham. E aí o pessoal de casa, você que está me vendo aí agora, ó, não esquece, está ali as confirmações, Gustavo da Silveira, Olha que Vitor Hugo maravilha, Menino, gente. Adeilson. Opa, Não, tirou. volta lá, volta, galera. Olha lá, o André sabe que fazer ao vivo é mais difícil, né, É André? aquelas publicidades que aparecem que pisca, para ver Temos se o você já QR captou. Code, né, Lilian? QR Code que dá acesso direto. A gente tem É um pra fazer a endereço inscrição. ali. E a gente já tem várias pessoas confirmadas. Todos vocês aqui que estão com a gente, parece também que já confirmaram, né? Que vão voltar? Sim ou não? Ele que está fazendo já as confirmações. Essa todas, fileira né, aqui da galera? frente, ela diz que é já confirmada de cara. Não é? Agenda fechada, gente. A gente registra. Por isso que agora fica tudo registrado, porque a gente vai deixando tudo combinado. Quem quiser com camiseta, R$ 155 dividido em até 5 vezes. O nosso tema vai ser Educação Moral para uma Subsistência Sustentável de Agora. E aí a gente, antes de... Para montar essa Santa Sé, quem vai estar É presente? a roda gigante que eu falei. A roda É muita gente. Mas antes, a gente não vai bater palma de um por um. A gente vai bater palma para todos no final. Porque aí, o último, coitado, ele fica prejudicado, né? Eu falo bem assim... A mão já está doendo, porque é eu muita chamo gente. um, aí todo mundo... Aí quando chegar no sexto, ninguém quer mais bater palma. Então a gente vai fazer assim. A gente vai chamar agora os nossos convidados. E aí depois a gente fala assim, agora com vocês, né? Com o tema Educação Moral para uma Subsistência Sustentável. Eu acho que não querem mais que o Leandro fale. Gente, vocês estão fritos, porque botam eu e o Leandro junto, a gente fala pouco, né? Então tá tudo bem. Vamos direto ao assunto, Então, Leandro, o vamos. ano passado Quem apagaram a vai luz, eu formar? desapareci. Esse ano desligaram o microfone. Conta quem vai estar aqui no palco, Leandro. Quem vai estar agora vamos. com a gente, então, sem palmas, por favor. Para bater palma tudo de Quem uma quiser vez. bate Vamos palma, todo economizar. mundo é livre, deixa Né? o povo, Não, é Leandro, porque aí a gente faz aquela palma para dar energia para os palestrantes. Vai lá. Né? Primeiro, Adeilson Salles, por favor, vem Adeilson. Olha como são rebeldes. Espírita é rebelde. Espírita. Não é à toa que a gente nasceu espírita, né? Eu também sou espírita. Né? Não, é troca de energia. Adeilson vai lá. Salles, por favor. André Trigueiro. Berenice Santos. Jacobson Trovão. Saulo César. E a gente tem uma novidade aqui também, não tem, Lilian? Quem é? Nossa, tem um nome novo que vai subir aqui ao palco. Eu não sabia, gente, que estavam deixando entrar pessoas de menor aqui, sabe? Eu não sabia nem que ele tinha idade para participar do congresso, que dirá para dar palestra. Então tá meio errado esse negócio, mas é um menino que vai subir aqui, fantástico. Eu tenho certeza que muitos já conhecem. Tiago Toledo. E eu vou mostrar para vocês quem é Tiago, gente, essa pessoa maravilhosa aqui. Tiago, acreditem se quiser, Tiago já é diretor. Eu não sabia nem que federação também podia ter gente tão nova assim na diretoria, mas tá certo, porque é o nosso futuro, não é mesmo? Então, Tiago Toledo é diretor da área de comunicação da Federação Espírita do Mato Grosso e ele também compõe essa mesma área, né, de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB. E aqui ele vai nos abrilhantar também um pouco com a sua fala. E ele também é voluntário da FEB TV, lá na FEB. Ele apresenta o quadro Descomplica e também o programa Orientação ao Centro Espírita. Então, com vocês, a nossa Santa Ceia aqui, nossos lindos, maravilhosos palestrantes. Muito bem, então uma salva de palmas para todos eles. André, você vai mediar para a gente, certo? Ó, espíritos do som. Aí. Obrigado, André, pode ficar à vontade. Obrigado, boa noite. Aqui não tem nada santo, muito menos ceia. E porque, dado o adiantado da hora, em respeito à programação, a proposta desse mediador é a seguinte: a gente vai fazer aproximadamente 50 minutos, 1 hora, no máximo,
de aproveitamento aqui desse tempo da seguinte maneira. Primeira rodada de perguntas eu faço para cada um deles, nossos convidados, que teriam o tempo máximo, se me permitem, de 3 a 5 minutos para responder essa questão, o que perfazeria 25 minutos a meia hora fazendo essa rodada, esse giro. A segunda parte com perguntas do público feitas por escrito, chegando a mim, eu repasso. Se estiverem todos de acordo, vamos nessa. Eu vou fazer a primeira pergunta para a única mulher aqui em cima. Eu acho isso importante, a gente sempre ter essa deferência, porque um mundo melhor e mais justo, o mundo de regeneração, é o mundo da igualdade. E a gente precisa abrir espaço para as mulheres, entre outras razões, Berenice, porque a destruição ambiental, a crise climática, é resultado, segundo alguns pensadores e historiadores, dos valores prevalentes da sociedade patriarcal. As escolhas feitas pelos poderosos do sexo masculino. E aí eu queria lembrar que hoje nós temos no Brasil e no mundo um número muito interessante, mesmo na sociedade patriarcal, de lideranças femininas à frente do debate e protagonistas da construção de uma nova cultura. No Brasil, Marina Silva foi eleita anteontem pela revista americana Time, uma das 100 pessoas mais influentes do planeta, a única brasileira na lista top 100 da revista Time. Nós tivemos a adolescente Greta Thunberg agitando a Europa, a garotada da Europa, de uma forma muito interessante. O Wangari Maathai, já desencarnada, prêmio Nobel, a primeira prêmio Nobel da Paz, ambientalista, uma africana. E a pergunta para você é a seguinte: normalmente isso vale para o Brasil e para o mundo. Quem educa são as mulheres, assim, quem passa mais tempo dentro de casa com as crianças, com a tarefa de educar na sociedade patriarcal, são as mulheres. A maior parte do corpo docente que cuida de criança, creche, escola, ensino básico, são mulheres. Então a educação, as mulheres têm um papel muito importante. E algumas mulheres, como eu citei, se destacam abrindo caminho para esse mundo de regeneração na busca da igualdade. Eu queria que você, enquanto única mulher aqui do nosso petit comitê, pudesse explanar a sua ideia sobre qual é o papel da mulher nessa educação moral que haverá de construir novos valores e princípios a caminho do mundo de regeneração, onde a gente não seja destruidor implacável da natureza. Muito importante porque nós vimos assim, ó, Deus criou espíritos imortais, onde nós passamos estágios, homens, estágios, mulheres. Mas nós vimos, muito bem colocado pelo André, que a mulher, pela sensibilidade, pelas suas características de abraçar o mundo, digamos assim, enquanto está nesse estágio mulher, ela faz acontecer. Cuidamos de filhos, educamos junto com o pai. Hoje, muito mais presente o pai, o homem, junto com a mulher. Antes foi bem mais difícil, mas ainda sobrecarrega um pouco nesse sentido, porque a mulher trabalha fora, a mulher tem sua profissão, a mulher atua no meio, mas vamos pensar assim, o que queria Deus? O que Ele quer? O que Ele vai querer para o futuro? Que nós venhamos para cumprir tarefas. Todos nós somos tarefeiros, mas missão alguns somente, algumas somente. Então a mulher, ela abre esse caminho, ela pega, digamos assim, a foice lá no sul a gente fala, foice, né, um instrumento de trabalho, e vai abrindo caminho. Fará a diferença, sim, essa educação moral, porque ao chegarmos aqui esquecemos muitas vezes de nossas tarefas
que dirá missões. Então, estas mulheres hoje vimos na política, na economia, vimos na educação, como familiares, como construtoras e até coordenadoras sozinhas, muitas vezes, de uma família, independente de sua classe, independente de prêmios. A mulher mostra a cara e faz, enquanto está nesse estágio. Então, por que eu falei que ora estamos homens, ora mulheres? Porque todos nós passaremos, todos nós vamos desenvolver. Então, há uma importância tal para o mundo ser melhor quanto a essa educação dada pela mulher e, se Deus quiser, o homem assessorando. Jacobson Trovão, quando a gente fala de educação moral, à luz do Espiritismo, isso passa, em certa medida, pelas instruções da espiritualidade superior, através da mediunidade. A pergunta objetiva é: de que maneira um meio ambiente equilibrado e protegido interfere na qualidade do trabalho mediúnico? A atividade mediúnica, ela está intimamente ligada com a natureza. O centro espírita pode estar na zona rural ou na urbana, que os espíritos vão canalizar para aí, para as atividades de passe, para a sala de reunião mediúnica e para a sustentação da própria instituição, os recursos da natureza. Nós temos, por exemplo, a liberação de ectoplasma das plantas, dos animais. Eu me recordo de um trecho do livro Nosso Lar, quando André Luiz volta à casa dele e encontra o atual marido, né, da ex-esposa, estava com um problema pulmonar muito grave, e eles foram buscar na natureza um tipo de planta específica que seria incorporada à água para que, quando ele tomasse, se tornasse o medicamento adequado. E ele acabou se curando. Então, veja, nas atividades mediúnicas como um todo, seja no centro espírita ou fora do centro espírita, como esse caso de André Luiz, a gente verifica a utilização dos recursos naturais. E existem inúmeras referências que André Luiz faz sobre essa utilização. No próprio passe. O passe, o que é transfundido para o paciente, é um fluido misto do médium, liberação ectoplasmática do médium, do espírito e dos recursos da natureza, que vão ser retirados de plantas e de animais, também das águas, para transfundir para a pessoa a energia necessária para a sua recuperação de saúde. Nós temos também, para a sustentação da própria reunião mediúnica, os recursos naturais, inclusive com a mentalização de ambientes da natureza que favoreceriam a harmonia da reunião mediúnica. Então, os espíritos informam da criação dessas imagens mentais de cachoeiras, né, do mar, de paisagens, assim, para que a elevação do ambiente se faça e possa ocorrer a manifestação dos espíritos superiores. Então, é imprescindível que nós, espíritas, estejamos antenados com a harmonia e o equilíbrio da natureza, os recursos naturais, porque eles, sim, degradando esse meio ambiente, nós vamos acabar verificando um prejuízo para as atividades mediúnicas, porque eles retiram os recursos aqui da Terra, do planeta Terra, para socorrer a nós mesmos. Então, outras referências, como por exemplo, espíritos que são responsáveis por determinados trechos de estradas, responsável por trecho de praia. Nós temos também informação de espíritos recém-desencarnados, ou até mesmo encarnados, que são levados para o campo, para as praias, a fim de recuperar energia. Inclusive, muitos cursos dados a médiuns encarnados, né, são feitos na paisagem rural, no ambiente da natureza, favorecendo assim a energização de cada um dos trabalhadores.
Meu querido Adeilson Salles, a gente fala de educação moral, obviamente existe a parcela que cabe à literatura, a produção de conhecimento que fica expresso em livros. O Brasil é um país que pouco lê. A média de leitura per capita no Brasil é baixíssima. E temos um problema que é a concorrência, principalmente entre jovens, com a tela. Eu no Rio de Janeiro, foi a primeira capital do Brasil, até onde eu sei, esse ano, que proibiu, dentro das redes, da rede municipal de ensino, a presença de celulares entre os alunos, exceto para uso pedagógico. A argumentação dada pela Secretaria Municipal de Saúde foi, citando a Unesco e a Organização Mundial da Saúde, está em curso no mundo uma epidemia de distração. A garotada simplesmente não consegue memorizar, aprender, registrar quase nada de um dia na escola, onde ela, toda hora que fica entediada com o que está sendo dito, baixa o pescocinho para ver algo de melhor e o aplicativo dá como recompensa. E aí é outra história. De que maneira a literatura pode mudar a realidade em favor de um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável, considerando essas variáveis que eu compartilhei aqui? Infelizmente, culturalmente, o Brasil é um país que pouco lê. Nós estivemos lançando o livro na Bienal do Rio de Janeiro, e a Bienal do Rio de Janeiro, de setembro do ano passado, foi a Bienal que teve, per capitamente, 9 livros por pessoa que frequentou a Bienal, e foram mais de 700 mil pessoas. Foi um boom, foi maravilhosa a Bienal. Mas isso a gente precisa desenvolver na prática da relação com os nossos filhos, porque a literatura em casa, quando você conta uma história para o seu filho, quando você faz com que ele leia um livro, quando você traz para ele uma proposta de leitura, e o jovem lê, não todos os jovens, porque culturalmente no Brasil não se tem o hábito da leitura, o que é lamentável. Mas quando tem um bom livro, o jovem lê. Ele lê Harry Potter, ele lê Crepúsculo, são livros grossos, ele lê Percy Jackson. Então precisa ter qualidade na literatura. A imaginação, ela nunca vai ficar démodé, nunca vai cair de moda. Então uma literatura de qualidade vai provocar sempre o prazer da leitura. Todavia, é fundamental que a gente entenda que a gente fala de degradação ambiental, a gente fala de poluição, e existe também a poluição mental. Obras que não auxiliam em nada no desenvolvimento de uma sociedade saudável. Mas nós temos aí uma literatura de qualidade que é produzida e que imprime valores. Mas é preciso que, no contexto de fomentar a leitura, que os pais se conscientizem de que tem que comprar livro, de que tem que disciplinar horário para jogo, para game e horário para leitura. Então, existe também, no desenvolvimento da educação, alguns equívocos e algumas práticas que não contribuem. O grande problema do Enem não é que a prova do Enem é difícil, é que quem faz o Enem não lê livros, então não tem capacidade de interpretar o que lê, consequentemente não tira uma nota boa. Por isso é importante fomentar a literatura, haja visto os países europeus e a própria América. Eu vou encerrar aqui minha fala, eu ainda tenho alguns segundos, mas dando um exemplo para os senhores e para as senhoras. Berenice, vem aqui na frente, por favor. Fica aqui de frente para mim. Segura aqui o microfone para mim, Jacobson. Segura aqui perto de mim. Quando você dá um livro para alguém, em primeiro lugar, você não está presenteando, você está elogiando. Ok? Quem dá livro, elogia. E se você der um livro para o seu filho de presente, você vai estar fazendo isso com ele. Pense na sua responsabilidade. Você está dando asas, você vai estar dando asas para o seu filho amanhã voar pelo céu das próprias escolhas. Se os garotos e as garotas leem pouco, é porque falta um pouco de condução dos pais também nessa direção. Saulo, querido, boa noite. A pergunta direta é a seguinte: é possível nos dias de hoje a gente promover educação moral com consumismo, com uso perdulário dos recursos,
com desprezo pelos recursos naturais, com uma alienação, analfabetismo ambiental, que permite que você se considere uma pessoa bem educada, porém completamente desinformada e desinteressada dessa crise ambiental e climática sem precedente na história da humanidade? Qual é o lugar da educação moral num mundo destroçado progressivamente pela espécie que ocupa o topo da cadeia evolutiva, que somos nós? Excelente reflexão, André. E muitas vezes nós acreditamos que o estado atual de coisas, ele prejudica a nossa capacidade de se educar e desenvolver moralmente. Mas o que acontece é exatamente o contrário. É a ausência de educação moral que leva a esse estado de coisas. É porque a gente descuidou, deixou de se preocupar com esses valores no seio da família, dentro das comunidades, é que a gente chegou a esse estado de coisas. Então a educação moral, ela tem um papel fundamental, porque é através dela que nós vamos alterar esse estado de coisas. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, porque vai exigir muita coragem das pessoas que se propuserem ao trabalho de educação moral. Uma coragem de enfrentar aquilo que é comum, mas não é normal. Na nossa sociedade hoje nós temos muitas coisas comuns, mas que não são normais. A degradação do meio ambiente, o descuidado pela sociedade em relação aos recursos hídricos, a gente não se preocupar com as gerações futuras em função do nosso modo de consumo, é comum, a gente vê em tudo enquanto é lugar, mas isso não é normal. O processo de educação moral, na nossa visão, ele passa por 3 elementos fundamentais. E se alguém quiser tomar nota, pode sair daqui com um plano de trabalho para segunda-feira. A primeira coisa, a gente precisa de conhecimento. O conhecimento é importante. Nós precisamos entender o que significam as nossas práticas, a consequência dos nossos hábitos para o meio ambiente. É preciso conhecimento. Mas isso não é suficiente, porque o conhecimento por si só ele pode virar até um mecanismo de tirania, quando a gente mais pede do outro do que o que a gente transforma na gente. Então tem o segundo elemento, que é a experiência. Nós precisamos, além do conhecimento, trazer a experiência de proteção do meio ambiente, de um uso mais consciente dos recursos, para o nosso cotidiano, onde a gente estiver. Que seja a separação do lixo dentro de casa, que seja hábito de consumo mais consciente, que seja nas nossas empresas, alguma coisa que a gente traga para a nossa experiência. E o terceiro ponto, que é muito importante, são as comunidades. Quando a gente aliar esses 3 elementos, conhecimento, experiências pessoais e comunidades envolvidas com essa proposta, nós começamos a fazer com que a educação moral, ela cumpra o seu papel de reverter essa rota que, infelizmente, a humanidade se colocou e que é uma rota que, se mantida, vai trazer, inevitavelmente, efeitos muito ruins para nós, mas pior ainda, para aqueles que virão na próxima geração. Meu querido Tiago, considerando a sua faixa etária e o seu trabalho junto à garotada, ajuda a gente a entender qual seria a melhor estratégia para mobilizar a juventude brasileira que vive no país mega biodiverso, campeão mundial de água doce, de floresta tropical úmida, de terra fértil, de biodiversidade. Esse país é único no mundo. Mas a gente não vê muito a garotada prestando atenção no que está acontecendo com esse mega patrimônio, principalmente em relação à nossa herança no Brasil para o mundo de regeneração. Essa é uma questão interessante da gente abordar em algum momento à luz do espiritismo. O papel que cabe a esta nação, que é a maior nação espírita do mundo, situada no país campeão mundial de todos os recursos naturais, como mobilizar a juventude, qual é o caminho para a gente emprestar consciência e efetividade no projeto que esses meninos e meninas merecem ter, vibrando e se envolvendo com algo que lhes dê prazer, sensação de completude e de missão.
eu estou encaixado na vida, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer. Me parece que a melhor estratégia é apontar os caminhos, fortalecer os espaços educativos que a gente já tem no movimento espírita, as nossas atividades de evangelização, para que isso funcione como uma ponte, para que esses jovens no espaço educativo adequado, que fomente uma educação crítica, emancipatória, espiritualizada, tenha condições de se sentir protagonista desse processo. É dar os caminhos, abrir as portas e ver a mágica acontecer. Porque a sensibilidade já está presente, André. Nós temos inúmeras demonstrações de que essa geração, juventude, é atenta, sabe o que acontece, e a gente pode buscar exemplos práticos. Quantas vezes a gente recorre a essas gerações para entender o que está acontecendo? Possivelmente alguém vai chegar em casa e vai pedir: meu filho, meu neto, meu sobrinho, me explica um pouquinho melhor do que é o tal do ecocídio. Ouvi alguém falando, o André Trigueiro, lá no Congresso, não entendi direito, me ajuda. Vai acontecer, porque são gerações atentas ao que acontece. E nós, fazendo a nossa parte de fortalecer esse espaço, abrir as portas, temos a chance única de ver desabrochar diante de nós aquele momento mágico em que uma pessoa encontra o seu propósito de vida. Parafraseando a célebre frase de Albert Einstein, eu poderia dizer que uma pessoa que se abre ao seu propósito jamais retorna ao seu tamanho original. Ao fazer essa ponte, ao usar o espaço do Centro Espírita ou outros que nós tenhamos à nossa disposição com essa finalidade educativa e emancipatória, nós temos a oportunidade de ver nascer, de ver brilhar os olhos de uma criatura que se encaixa, se sente encarnada, no tempo certo, na hora certa, no lugar exato para agir na transformação do mundo, tendo esse ímpeto tão característico dessa geração, desse período histórico, tão característico da juventude, iluminado à luz da doutrina espírita. E assim nós cumprimos, inclusive, uma outra previsão feita por Allan Kardec. Quando o codificador estuda o papel do espiritismo diante da renovação social, especialmente em A Gênesis, ele diz que o protagonismo não é nosso, em outras palavras, naturalmente, mas que nós temos, enquanto detentores da mensagem espírita, enquanto porta-vozes, o lugar de fazer acontecer aquilo que ele prevê. O espiritismo, diz ele, coadjuva a renovação social. Então, oferecer esse espaço é bom para nós, porque fazemos a nossa parte enquanto trabalhadores espíritas, e é bom para os jovens, porque encontram propósito, encontram combustível e conseguem fazer uma tarefa que também é histórica: situar o movimento espírita, situar o Centro Espírita como um posto avançado na grande obra de regeneração planetária, um lugar na mesma trincheira que tantos outros movimentos têm trabalhado para materializar o pensamento de Jesus para o nosso tempo, matando essa saudade imensa que a gente sente de Jesus de Nazaré. Então, é bom para todo mundo sai ganhando, e acrescento ainda, para finalizar, que tem um desafio maior ainda se avizinhando, porque nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso com os jovens que estão participando aqui dessa programação, e espero sinceramente que a partir de segunda-feira, talvez hoje, talvez amanhã, mas segunda-feira sem falta, eles estejam mandando mensagem para evangelizadores e dirigentes, dizendo: e aí? O evento foi bonito, mas e agora? O que a gente vai fazer? E aí vocês nos contam depois o resultado, pode ser? Antes de passar as perguntas que chegaram a mim, vindas de vocês, eu ouso fazer um breve comentário de algo que eu tenho testemunhado há muito tempo. Pessoas mais velhas, onerando o fardo das crianças e jovens, dizendo: vocês é que vão ter que resolver isso aí. Esse assunto é com vocês, eu não tenho mais tempo para virar esse jogo. Eu acho isso covardia, acho isso crueldade. Quem está vivo está em missão. Se você está aqui, não importa a tua idade, dê o exemplo. A melhor coisa que você pode fazer para essa garotada é exercitar a pedagogia da atitude. Ensine pelo teu exemplo, em vez de ficar dizendo: agora é contigo, porque eu não tenho mais idade para fazer nada que mude esse jogo. Eu vou sugerir a seguinte dinâmica:
eu vou fazer a pergunta, vou reproduzir a pergunta endereçada aqui, e quem quiser responder, se habilite. E se alguém que não levantou o dedinho primeiro, queira, não, eu também queria falar alguma coisa, fique à vontade para complementar, pode ser? Naquele tempo de 3 minutos, alguma coisa, eu acho que dá. Primeira pergunta, aspas. Eu gosto quando vem assim o nome e o lugar, mas a gente não combinou antes, né? Que centro pertence, aquela coisa. Como podemos incorporar os princípios do Evangelho de Jesus em nossas vidas diárias, enquanto enfrentamos as pressões do consumismo desenfreado e buscar um equilíbrio entre nossas necessidades materiais e a responsabilidade de cuidar do planeta? É alguém que provavelmente sofre no Black Friday, sofre nas vésperas do Natal, está pensando em comprar um carro SUV e está pensando na falta que esse dinheiro pode fazer para outras, entre aspas, prioridades. É alguém que provavelmente vivencia o que todos nós experimentamos por vezes, que é esse conflito entre o que importa fazer e de que jeito quando eu penso e sinto uma coisa, mas a cultura prevalente segue na outra direção. Já que falou do Evangelho, eu me sinto compelido a contribuir com o tema. Muitas vezes essa pergunta é feita em outros contextos também, quando a gente fala de como praticar o Evangelho na minha vida, como a gente viver os princípios do Cristo, dada a dificuldade que a gente tem do mundo, e a gente esquece o seguinte: o Evangelho é a resposta para isso. O Evangelho é a solução para esses problemas. Então, às vezes, a gente cria uma cisão artificial entre o que nós vivenciamos no mundo e aquilo que é a prática do Evangelho. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa eliminar definitivamente. Nós estamos vivenciando e praticando o Evangelho na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, na nossa relação com a natureza. Ontem, o Haroldo, a gente tocou nesse ponto. Essa cisão é o grande problema, da gente acreditar que existe um campo para a vivência da religiosidade e um campo para a gente viver no mundo. Não. Na hora que eu vou para o meu trabalho, na hora que eu vou para a minha atividade social, na hora que eu estou com os meus amigos, que eu estou fazendo as minhas compras, existe ali a proposta da gente vivenciar o Evangelho. Agora, para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais efetiva, tem um conselho que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos nos aproximar do Evangelho. Não adianta a gente lidar com a mensagem de Jesus, palavras de Kardec, com a superficialidade de quem se fia em certas máximas ou confiando naquilo que ouviu dizer. Nós precisamos voltar aos ensinos do Cristo. Porque muitas vezes é porque a gente se omite a esse trabalho que a gente não encontra as respostas que estão lá no Evangelho. É por a gente não voltar à leitura, ao estudo do Evangelho, é que a gente acha que o Evangelho não tem aplicação naqueles elementos do nosso cotidiano. Por isso os grupos de estudo, por isso a Casa Espírita, por isso o culto do Evangelho no lar, são oportunidades para que a gente possa se aproximar do Evangelho, entender a proposta do Evangelho, para que a gente possa, de fato, enfrentar esses desafios. Porque as respostas estão lá, elas estão à nossa disposição, acessíveis a qualquer um. Mas nada vai substituir a nossa responsabilidade e a nossa vontade de nos aproximar disso. Na hora que a gente quiser, o Cristo está à nossa disposição. O Cristo aguarda por nós para que a gente dê o primeiro passo. E quando a gente fizer isso, eu tenho certeza absoluta que a gente vai entender como vivenciar o Evangelho em todos esses contextos, e aí a gente muda o ambiente que a gente está querendo transformar. Vamos em frente? Segunda pergunta, eu achei interessante o estilo do enunciado aqui. Gostaria de exemplos de passagens do Evangelho em que Jesus nos ensina a ser eco-friend.
Eco-friendly, amigo da natureza, amigo do meio ambiente, tá? Quem se habilita? Eu? Olha, estávamos conversando antes. Jesus, quando se recolhe no Monte das Oliveiras para orar, por que ali? O que ali oferece de diferente? Jesus, quando se refugia para meditar no deserto, o que ali tinha de diferente? Jesus, quando fazia suas preleções às margens do Tiberíades, por que ali? O que ali tinha de diferente? Então, em certas passagens do Evangelho, quando Jesus fazia suas metáforas, fazia suas mensagens impregnadas de inspiração divina, usando elementos da natureza, isso numa terra árida, onde a biodiversidade era escassa e as belezas naturais não eram abundantes. Ainda assim, Jesus, me parece, se apropriou em vários momentos, parábola da figueira seca e por aí vai, de elementos da natureza para contar histórias repletas de sentido moral e ético. Agora, à época de Jesus não havia uma crise ambiental sem precedentes na história e não havia um mundo onde a natureza oferecia risco às pessoas. Era um mundo onde havia predadores à solta, onde as intempéries daquela região poderiam significar risco de escassez ou de morte. Ainda assim, me parece, o teatro da natureza foi muito inspirador para ele. Ele que criou o planeta, ele que é espírito crístico há quase 5 bilhões de anos, não teve dificuldades de se utilizar da própria obra para buscar inspiração e levar a mensagem da forma embalada nesses fluidos naturais, que impressionam e que guardam essa mensagem. Elas estão impregnadas da beleza da natureza, né? Assim me parece. Agora, eco-friend, amigo da natureza, eu preciso reforçar. A primeira impressão que eu tenho é que, de fato, naquela época, a natureza representava riscos. Representava, de alguma forma, uma ameaça. A necessidade de você aumentar a prole, você ter mais pessoas vivendo para se revezar nas tarefas hercúleas, difíceis, da subsistência. A gente não tinha geladeira para conservar alimento. Água naquela região não é um bem farto, não é um recurso farto. E você tinha, portanto, pouco conhecimento sobre como lidar com essas intempéries e essas ameaças. Então a gente tem que ter esse contexto histórico, me parece. Hoje a gente percebe a falta que faz um meio ambiente em equilíbrio e resiliente. Naquela época, me parece, as pessoas viviam com maior sintonia em relação à hora de dormir, de acordar, de acordo com o movimento do sol. A percepção, não precisava da menina do tempo na televisão dizendo se vai chover ou não. Eles percebiam pelo vento, pela temperatura. E o clima não era desorganizado como é hoje, ele era absolutamente irregular e previsível. Então a natureza era muito confiável do ponto de vista de você reconhecer os pontos cardeais da dinâmica do tempo. Mas é uma pergunta interessante. Obrigado pela honra de poder emitir aqui. Fala, por favor. Claro, por favor. Enquanto você falava, existem inúmeras passagens de Jesus utilizando inclusive os recursos da natureza. Nós temos que nos recordar uma cura que Jesus fez, em que ele mistura a saliva e a terra e coloca nos olhos de um cego e o cura. A primeira reunião mediúnica na história da humanidade foi realizada no alto do Monte Tabor, sob as estrelas, quando Jesus convida 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, sobe o Monte Tabor e ali ele se transfigura e conversa com Moisés e com Elias. Foi a primeira reunião mediúnica registrada na história da humanidade. Jesus se isola, o grupo estava atendendo uma grande comunidade, Jesus se afasta,
para o ambiente da natureza e mais intimamente. Com certeza ali os recursos da natureza foram utilizados, não é? E o próprio Cristo, como governador do planeta, não poderia deixar, obviamente, da gente registrar que ele supervisiona toda a criação desse orbe excepcional para receber-nos espíritos, muitas vezes degradados, endividados, para o nosso progresso espiritual. Gente, falar de evangelho é uma coisa que para mim particularmente tem um sentido muito profundo, e às vezes a gente não se dá conta de como Jesus lidou com a natureza. A natureza foi a grande metáfora que o Cristo utilizou para representar as leis divinas. Então, só isso devia ser suficiente para a gente começar a pensar o seguinte: se não tivesse natureza, muito daquilo que o Cristo veio ensinar teria dificuldade para fazer eco ao nosso entendimento. Olhai os lírios do campo, os pássaros do céu. A parábola da semente de mostarda que Jesus compara, o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda que depois de plantada, ela é pequenininha, mas se transforma na maior das árvores. Como é que a gente ia ter a parábola do semeador sem o cuidado com a natureza? Como é que a gente ia ter a figura do Cristo que se autodenomina o bom pastor, aquele que cuida dos animais, dentro do contexto da época, mas que entende a importância de cuidar dos animais? E a gente nunca vai poder esquecer que a vinda do Cristo é marcada por um fenômeno natural, que é a estrela de Belém. Então, se a gente estiver buscando na figura do Cristo essa postura do amigo da natureza, vamos lembrar disso. O Cristo se valeu da natureza para representar as leis de Deus, as leis da e em todas as suas expressões, a natureza estava de alguma forma colocada, inclusive na sua chegada. Já que o Saulo falou do bom pastor, eu vou encaixar a pergunta aqui. Com ensejo no tema deste congresso, em relação ao cuidado com a natureza, incluindo os animais, qual a posição espírita em relação à dieta animal? Vamos lá. Veja, nós não podemos desenvolver uma ideia e um raciocínio formatado para todo mundo. A vida é diversa e cada um de nós está num estágio evolutivo. É evidente que existem pessoas que têm essa cultura de se alimentar de muita carne, etc, etc. Mas todos nós estamos num processo de entendimento, de crescimento, de aprendizado. Então, todas as informações que nos chegam, elas contribuem para que, ao longo do tempo, a gente desenvolva uma prática nova de vida. Então, muitas pessoas hoje não conseguem absolutamente comer nada animal. E elas merecem o nosso respeito. Aquelas que estão comendo também merecem o nosso respeito. Não há como eu querer formatar a mente das pessoas e dizer assim, olha, está errado, está isso, está aquilo. É o desenvolvimento de cada um, é o estágio que as pessoas alcançam e o entendimento que elas têm com relação à vida. A natureza não dá saltos, a gente não tem como imprimir na mente de todo mundo, olha, vamos diminuir o consumo de carne, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo, ou vamos comer mais cereais, etc, etc, etc. O que a gente sabe é que existe também, por conta da produção do gás de metano, o aquecimento global, e é uma contribuição imensa, né? O André pode falar melhor do que eu, a percentagem desse gás de metano que contribui para a poluição e para o aquecimento do nosso planeta. Mas é muito importante também que a gente tenha em mente que as pessoas, cada uma tem o seu tempo. Por mais que você fale, você tem, dando um exemplo prático, você tem dentro da tua casa 2 filhos. Tem filho que você coloca lá no alto da montanha, empurra, nem assim o condenado rola.
E tem filho que você coloca no alto da montanha, quando você vira para olhar, ele já voou. Então, é o tempo de cada um, no entendimento de cada um. Agora, à medida que o conhecimento avança, principalmente no contexto do estudo de preservação ambiental, tudo que a gente vem adquirindo, nunca se pensou em criar projetos como o Saber Ambiental, por exemplo, da Fergs lá, para desenvolver a conscientização dos espíritas para isso. Então, eu penso que, como a maior parte das coisas que a gente vivencia, nós estamos num processo de aprendizado, de desenvolvimento, para nos apropriarmos, não é? de um conceito tal em que a gente vai ter respeito pelos nossos irmãos, vamos colocar entre aspas, menores, né? Essa palavra menores, para a gente poder valorar efetivamente aquilo que a gente deve ou não fazer. Essa pergunta eu poderia declarar ela já respondida quando o Saulo, com muita propriedade, disse que as respostas estão no Evangelho. A coerência do cristão, quando se aprofunda e faz essa imersão no sentido dos textos do Novo Testamento e na forma como Jesus trouxe um tratado de saúde, um caminho que aponta soluções em qualquer era, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ficou muito claro. Mas ainda assim eu vou fazer essa pergunta e vou explicar por quê. A pergunta é a seguinte: o não respeito à natureza é falta de vivência do Evangelho que tanto estudamos? Por que eu estou trazendo essa pergunta para a nossa reflexão? Não são poucas as denominações cristãs aqui no Brasil que conhecem o Evangelho em todas as suas passagens. Existem lideranças, eu não quero dar nomes, que conhecem profundamente o texto, julgam serem bons apóstolos da Boa Nova, mas são completamente indiferentes a qualquer discurso ou prática que remeta ao cuidado ambiental. Pelo contrário, não tem nenhum pudor da ostentação e, digamos, de uma capacidade de você entender que você está no caminho certo do Evangelho quando você tem prosperidade material e nenhum pudor de ostentar isso, dizendo: viu, eu sou alguém que acredita e a recompensa pela minha fé está aqui, na roupa que eu uso, no carro que eu uso e na forma como o templo onde eu estou é exuberantemente, tem tudo de bom e de melhor. Eu não sei, eu tenho minha dúvida se isso seria a melhor expressão do conhecimento do Evangelho. E a pergunta remete talvez a isso, Saulo, quer dizer, o não respeito à natureza é falta de vivência do Evangelho que tanto estudamos? O Evangelho traz possibilidades de interpretação que eventualmente tangenciam o senso de urgência para a gente encarar a gravidade da crise ambiental e climática? Oi. Acho que essa é uma escola teológica que, inclusive, não é novidade. Isso é uma forma de pensar e de interpretar o Evangelho que tem dado danos, que tem produzido danos na imagem, na experiência que as pessoas têm com Jesus no tempo presente, mas que não é uma novidade. Houve uma escola teológica de interpretação do Evangelho que pressupunha a perseguição das pessoas que pensavam de forma diferente. Em nome de Jesus, guerras santas foram travadas, pessoas foram martirizadas, esfoladas, escravizadas, torturadas de formas bárbaras. Em nome de Jesus, a escravidão foi justificada, a submissão da mulher ao homem. Houve um período histórico em que essas escolas teológicas, ou seja, esses conjuntos de interpretação do Evangelho, justificavam a não existência de alma em mulheres e em pessoas negras. Então, em nome de Jesus, temos, enquanto humanidade, produzido muita dor e muito sofrimento. Então, acontece e não é uma novidade. O que reforça o papel da interpretação espírita, enquanto cristianismo redivivo, enquanto terceira revelação, para ressignificar esse inconsciente coletivo que ainda preside as nossas relações. É fácil descuidar dessa sensibilidade do cuidado com a natureza.
É muito fácil, porque todos nós estamos profundamente alfabetizados nesse sentido. Daí a importância de viver, estudar, praticar espiritismo para vencer a nossa herança espiritual e entender natureza como tudo que está em nós e ao nosso redor. O respeito que nós prestamos às outras pessoas, às pessoas que pensam diferente de nós, às pessoas que vivem diferente daquilo que eu acredito ser o ideal, é uma forma de louvar a natureza, de louvar o Evangelho e de vivê-lo em espírito e verdade. Então, acho importante a gente observar exatamente isso. Não é novidade, e por não ser novidade, aumenta-se o peso da nossa responsabilidade. Amanhã a gente fala sobre o dar conta da sua administração, e esse será um elemento a mais na prestação de contas. Para finalizar, imagino a situação do retorno à dimensão espiritual e o prestar de contas. Você que, cansado de viver o cristianismo sem o Cristo, conforme asseveram os benfeitores, solicitou renascer espírita e vivê-lo no cristianismo redivivo, o que fez da sua oportunidade? Produziu mais cadáveres, como nas outras experiências históricas, ou evangelizou-se de verdade? Dar conta da sua administração. Próxima pergunta. Existe relação entre a criação de consciência ambiental e o combate às más inclinações como egoísmo e orgulho? Uma coisa tem a ver com a outra? Eu diria que é um tipo de poluição, né? Do nosso meio ambiente psicológico, psíquico, do nosso meio ambiente espiritual, digamos assim, que foi o que a gente comentou à tarde. Então, tem relação total. O preconceito é uma espécie de poluição que visita a nossa alma quando a gente não aceita o diverso, o diferente, quando eu não consigo ter tolerância para ouvir opiniões discordantes da minha. A gente entra num processo de, digamos assim, poluição interior. A nossa imperfeição e a nossa limitação quanto ao entendimento da vida, até mesmo a nossa capacidade cognitiva de interpretar os fatos, sempre por um viés, o viés que supostamente vai evidenciar a minha verdade. Nós somos aqueles, repetindo, que muitas vezes definimos o filho por uma nota baixa, ou definimos uma pessoa conhecida por um erro. A gente rotula e coloca na prateleira. Não serve mais para mim essa convivência. Isso tudo acaba expressando muito da nossa dificuldade em nos situar nesse planeta, nessa casa, e compreender perfeitamente qual é o nosso papel enquanto tripulante e não passageiro, enquanto alguém que tem algo a fazer aqui. Em qualquer contexto, em qualquer instância das nossas relações, é importante que a gente entenda que reverbera no nosso meio social e também na organização ambiental do nosso planeta. Eu vou encaixar uma pergunta minha agora para o Jacobson, no embalo da poluição mental, que é algo que Joana de Ângeles abordou no livro psicografado por Divaldo, Após a Tempestade, num capítulo chamado Poluição e Psicosfera. Psicosfera é um estudo apaixonante e que é um estudo de meio ambiente por excelência, porque todo ser vivo tem o seu campo eletromagnético. O nosso é mais complexo. E nós podemos, pela constância do pensamento e da emoção, a intensidade e a frequência de certos gêneros de pensamento e de emoções determina a qualidade dessa psicosfera, que interfere na psicosfera do próximo e do planeta. Eu queria te ouvir sobre isso. Qual é a nossa responsabilidade pela psicosfera desse planeta? Certa vez Chico mencionou que alguns espíritos que passam próximo da Terra têm muito receio de descer no planeta, tal a atmosfera psíquica reinante, porque a Terra fica bastante escurecida. A expressão umbral, que é tão discutida e busca se entender, refere-se à criação mental nossa,
projetando-se no ambiente que nós ocupamos. Onde é o umbral? O umbral começa aqui, exatamente na crosta planetária. E ele é o somatório dos nossos pensamentos. Isso para falar coletivamente do planeta. Então nós poderíamos ter um umbral luminoso e não escurecido, que deve ser exatamente o espaço luminoso de planetas superiores, onde vivem os espíritos superiores e os espíritos puros, não é? A atmosfera fluídica do ambiente, que a gente chama de psicosfera, é formado pela ação nossa do pensamento nos fluidos ambientes. Cada lugar expressa o ambiente mental das pessoas que ali frequentam ou vivem. Então, cada lugar, falamos coletivamente do planeta, mas cada lugar tem uma atmosfera psíquica compatível com as pessoas que ali frequentam, que ali vão. Então, e você pode perceber isso, há uma mediunidade chamada de psicometria, que permite que a pessoa perceba esses fluidos do ambiente, que é a atmosfera psíquica. Então, uma pessoa pode entrar num ambiente religioso e sentir um bem-estar, entrar no outro ambiente e sentir um mal-estar. Esse bem-estar que ela sente é a percepção que ela tem dos fluidos que estão ali impregnados no ambiente. Há um fato, não me alongando muito, mas há um fato muito interessante que André Luiz descreve, quando eles estão numa reunião de materialização e haveria a necessidade de um fenômeno de voz direta. Então, os espíritos trabalham na materialização de uma garganta ectoplasmática e sairia a voz ali do mentor. E o André Luiz pergunta de onde vinha a voz. E os espíritos explicam que a voz seria utilizada do ambiente, do lugar em que estavam realizando a reunião mediúnica de efeitos físicos, significando que as nossas falas ficam impregnadas também no ambiente. Então, aquilo que você fala não fica perdido, fica plasmado. Então, na sua casa, o que você fala, o que você pensa, você cria uma atmosfera psíquica de acordo com aqueles pensamentos repetitivos. Se o ambiente é negativo e você modifica esse pensamento, se você começa, por exemplo, a fazer preces todo dia, a ler o Evangelho todos os dias, isso também vai ficando impregnado. Se a sua fala é harmoniosa, se você evita expressões agressivas, se você toma cuidado com o que se faz dentro de casa, isso tudo vai impregnando. Então você tem os ambientes da Terra, não é, formado pelo somatório dos pensamentos das pessoas que frequentam aquele lugar. E o planeta todo é envolvido por essa atmosfera que nós chamamos de umbral, não é, que hoje é bastante escurecido. Então nós temos que nos preocupar muito com essa condição psíquica, porque a gente pensa que a gente imagina que o nosso pensamento é algo abstrato, e ele é abstrato aqui no plano físico, porque a gente não vê o pensamento. Mas na dimensão espiritual, o pensamento é algo concreto. Tudo que você pensa, se você planeja uma viagem, aquela sucessão de imagens ficam plasmadas em torno da pessoa na chamada aura, não é? Que todos nós temos. A gente projeta isso em torno de nós para o exterior. Se você pensa num crime, acontece a mesma coisa. E você vai contribuindo para escurecer ainda mais o planeta. Para finalizar, nessa questão de construções psíquicas, nós somos responsáveis pelas imagens que nós criamos. E elas tomam vida. Por isso é que os espíritos nos acompanham, os espíritos inferiores e os superiores. Eles não penetram bem no nosso pensamento como a gente imagina. Porque não é muito simples penetrar o pensamento das pessoas. Requer muita habilidade. Por que eles nos acompanham? Porque eles são atraídos pelas imagens mentais que nós plasmamos em torno de nós. Então é muito importante a gente se atentar para esse aspecto.
Psicosfera é um assunto apaixonante, porque é um assunto ambiental por excelência. Eu vou perguntar para Berenice. Comecei com Berenice, vou terminar com Berenice. O tempo está chegando ao fim aqui. Berenice, é o seguinte: muitos de nós adoram ter uma casa limpinha, asseada e cheirosa. A pessoa se esmera na arrumação, escolhe a dedo os produtos de limpeza, os aromas. E pelo que eu ouvi que o Jacobson falou aqui, a pessoa pode ter o lar mais limpo possível e a casa ser encardida, fedorenta, no plano astral fluidicamente, em função da invigilância do que pensa e do que sente. Dá uma dica para o público presente, por favor. Como podemos manter a nossa casa asseada, limpinha e cheirosa, do ponto de vista psicosférico? Importante isso, exatamente. Temos uma ferramenta, nós espíritas, poderosa, que não devemos descuidar nunca. Devemos estar atentos, que é o culto do Evangelho no lar. Porque se fisicamente a nossa casa está limpa, nós temos que estar internamente numa harmonia, numa limpeza, numa tranquilidade melhor. Sabemos que muitas vezes não é assim, mas devemos nos esforçar, porque voltamos ao que o Saulo nos falou ali. Tudo está no Evangelho. O Evangelho é o rumo certo. Acontece tudo ali. E nós temos, nesta ferramenta, nesse instrumento, nessa oportunidade divina que nos dão de estarmos em harmonia, em convidarmos para nosso lar irmãos melhores do que nós, que vão organizar, nos trazer as inspirações necessárias. Nós temos que estar em paz. Como é que nós vamos querer cuidar do ambiente, cuidar de bem viver, cuidar da vida, se nós não estivermos bem? Então, o culto no Evangelho no lar deve ser um trabalho que todos nós devemos perseguir, persistir, implantar, se ainda não implantamos, em nossos lares. Nosso lar é o recanto seguro das nossas vidas. Como é que nós não vamos cuidar desse asseamento, desta limpeza? Mas cuidemos muito. Ah, mas meu esposo não quer fazer, meu filho não quer fazer. Não, não importa. Nós podemos e devemos. Então, o culto do Evangelho no lar, para mim, é diretriz, rumo a seguir, bem viver, é trazer companhias ótimas para passarmos a semana. Então, queridos, vamos dar o devido valor a mais esta ferramenta que Deus coloca em nossas mãos. Meus amigos, uma ótima noite a todos, até amanhã de manhã, fiquem com Deus, tudo de bom. Oi. Muito obrigado, então, a todos vocês, Tiago, Saulo, Berenice, André, Jacobson, Adeilson. Pessoal, vamos fazer a prece antes da gente ir? Podemos? Espírita, olha, de novo, peguei vocês. Pessoal, só para a gente ir mais abençoado para casa, né? Vamos lá, então. Vocês vão fazer a prece sentados aqui na frente mesmo? Os nossos convidados. Eu sei que está todo mundo cansado, gente. Isso. Mas, assim, eu acho que uma questão de 5 minutinhos não mata ninguém, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, vamos nos acalmar, porque, querendo ou não, para fechar esse momento, é bom a gente, né, fechar o ciclo do dia.
E a gente agradece, acima de tudo, toda essa paciência, esse esforço de vocês de estarem nesse batidão desde ontem à noite, hoje o dia inteiro. A espiritualidade está vendo o esforço de todo mundo e cada um está recebendo a sua cota. Então, que a gente possa, só para concluir essa noite, em paz e tranquilidade, para a gente fazer a prece final. Isso, maravilha. Só perguntar aqui, a Mônica Damasceno está aí? Quem é Mônica Damasceno? De pé, por favor, Mônica. Ela foi a nossa primeira inscrita no nosso congresso do ano que vem. Uma salva de palmas para ela. Mônica! Viu como tem vantagem? Sabia que tem vantagem se inscrever primeiro? Ele vai contar agora o que Mônica vai ganhar, viu, Mônica? Maravilha. E aí amanhã você vai receber seu prêmio, seu presente, autografado por um de nossos palestrantes. Vai poder tirar foto. Olha que legal, né? E aí, pessoal, fica muito a dica obrigado. Para os próximos, fica a dica, hein? Para se inscreverem rápido, porque ganha prêmios. Isso, pediu para a gente ficar aqui no meio, vamos se eu ficar no escuro eu não apareço. Vamos para a luz, estamos um pouco iluminados. Muito bem, pessoal, e amanhã teremos o Rossandro Klinger, teremos André Trigueiro, teremos Adeilson, teremos Saulo, teremos Paulo, teremos coral. Então amanhã lindo. Vai ser muito bom. Tem que chegar cedo, hein? Senão perde o coral. Isso. Amanhã vai ser muito bom, vai ser muito enriquecedor, porque vai ser só até o horário do almoço. O restaurante funcionará também para o almoço amanhã. Então, quem estiver preocupado com relação a isso, pode ficar tranquilo. Chame os colegas que não puderam vir, né? Desistiram, foram embora mais cedo, que se inscreveram para a gente lotar esse auditório. Pessoal de casa, muito obrigado pela parceria. Isso, e a gente faz um convite também para quem está assistindo de casa. Venha presencial. Se você se inscreveu e às vezes está um pouco cansadinho, quer ficar só assistindo remoto, presencial é diferente, viu? É uma outra energia. Vem curtir, porque amanhã é só pela manhã, né? Então rapidinho. Tem muita coisa para acontecer de manhã. Vamos festejar essa festa espiritual que é feita aqui. Isso, e aí a gente vai chamar agora a nossa prece final. A gente vai chamar o Zaldo Borges, do Ciref Octogonal. Então, Zaldo... Isso. Pessoal, vamos então respirar fundo, sentar direito, se acomodem. Eu acelero, mas eu acalmo também. Gratidão, né? Muito obrigado pela paciência de vocês durante esse dia todo. A gente agora vai fazer a nossa prece. Conectem com as boas energias. Mandem os fluidos para a casa de vocês, para as pessoas que vocês amam. Aquelas que não puderam estar aqui. Você que está aí em casa agora, dá uma pausa aí no WhatsApp, coloca o celular do ladinho, a gente ficar no momento presente, entender que a gente está nesse processo evolutivo, não existe acaso, estamos todos aqui por um motivo, né? Conectados por um motivo, por uma razão, por nossos compromissos, e aproveitar esse momento para a gente fazer as nossas conexões, as nossas reflexões e ir para casa em paz. Muito bem, meus irmãos. Coube a mim fazer a oração, e como bem falou aqui o Jacobson, a respeito da psicosfera, que é algo que o André Trigueiro também tanto fala, e que seja a Joana de Ângeles, o André Luiz, já falaram da importância dos nossos pensamentos. Então, que essas energias que aqui neste momento estamos emanando, através dos nossos pensamentos, fechemos nossos olhos e dirijamos um voto de paz para o nosso orbe terrestre, particularmente para aquelas áreas de conflitos, onde as pessoas precisam dialogar, se amar, se respeitar, aprender com o nosso rabino, nosso mestre Jesus, o caminho e o sentido da vida e a direção correta do seu evangelho de amor e de paz, mostrando um mundo melhor. Então, que essas vibrações aqui emanadas transponham barreiras físicas e aqui aspergidas cheguem a todos os lares do nosso orbe terrestre, das nossas famílias, e que votos de paz neste momento, através dos nossos pensamentos, sejam emanadas, para que trabalhemos de uma forma segura e reta, visando o nosso mundo de regeneração, de amor e de paz. Que Jesus permaneça conosco, que possamos retornar bem às nossas residências e que amanhã aqui nos encontremos. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Vão em paz. Vamos para cá.